Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje decidi trazer um tema de gramática e falar sobre um tempo verbal que muitas vezes causa muitas dúvidas aos alunos. Já falei aqui algumas vezes sobre o futuro do conjuntivo, mas hoje vou dedicar um vídeo inteiramente a este tempo verbal. Então, primeiro de tudo, o que é isto do futuro do conjuntivo? Pelo nome, eu acho que é fácil perceber de que falamos de coisas que vão acontecer no futuro. Mas o conjuntivo é tudo que está no universo das possibilidades. Nós não temos certezas das coisas, são coisas que podem ou não acontecer. E o futuro do conjuntivo é usado para quando falamos de coisas que podem ou não acontecer no futuro. Vou dar um exemplo para ser mais claro. Por exemplo, se tiver dinheiro, vou viajar. O verbo tiver está no futuro do conjuntivo porque é uma condição que precisa de acontecer no futuro, mas que eu não sei se vai acontecer ou não. Ou seja, vamos aqui pegar nesta frase. Se tiver dinheiro, vou viajar. Tiver é o futuro do conjuntivo do verbo ter. No futuro, primeiro eu preciso de ter dinheiro. E depois eu posso fazer a segunda parte da frase, ir viajar. Mas se a condição, se ter dinheiro, não se concretizar, eu não vou poder ir viajar. Ou seja, estas duas frases estão relacionadas. É uma frase condicional, é uma if clause. Estas duas frases estão relacionadas. Primeiro, uma precisa de acontecer para a outra acontecer a seguir. Sim, esta é a lógica e a base por trás deste tempo verbal. Muitas vezes correspondem a if clauses, que são prováveis de acontecer no futuro, sim? Outro exemplo, se amanhã estiver bom tempo, vou à praia. Primeiro, amanhã está bom tempo. Se verificar esta condição amanhã, eu posso fazer a segunda parte da frase e ir à praia. Espero que esta lógica esteja mais ou menos compreendida, mas eu vou dar outro exemplo com outra palavra para vocês perceberem. Por exemplo, quando acabar de trabalhar, vou ao cinema. Ou seja, no futuro eu vou acabar de trabalhar. Depois eu vou ao cinema. Ou seja, a ação ir ao cinema não acontece sem antes eu acabar de trabalhar. Há uma relação de dependência entre as duas frases. Primeiro eu tenho de acabar de trabalhar e depois eu vou ao cinema. Se eu não acabar de trabalhar, eu não vou ao cinema. Por isso é que estas frases estão relacionadas e temos de usar sempre em frases destas o futuro do conjuntivo. E o futuro do conjuntivo é sempre usado na condição, na ação que tem de acontecer primeiro. Vamos então agora ver um bocadinho como é que nós podemos formar o futuro do conjuntivo. O futuro do conjuntivo é muito fácil com verbos que são regulares no pretérito perfeito. Vamos pegar, por exemplo, no verbo acabar. Fica eu acabar, tu acabares, ele acabar, nós acabarmos, eles acabarem. Temos aqui estas terminações. A mesma coisa para todos os verbos. As terminações são sempre iguais. Por exemplo, o verbo comer. Eu comer, tu comeres, ele comer, nós comermos, eles comerem. Estas são as terminações do futuro do conjuntivo. Mas, e há sempre um mas, os verbos que são irregulares no pretérito perfeito são um pouco mais difíceis de criar no futuro do conjuntivo. Vamos pegar, por exemplo, no verbo ter. O verbo ter fica tiver e passa a ser eu tiver, tu tiveres, ele tiver, nós tivermos e eles tiverem. Ou seja, as terminações mantêm-se, mas a raiz muda. E porquê que a raiz muda? Porque o futuro do conjuntivo a sua formação está ligada ao passado. Vamos aqui conjugar o verbo ter no passado. Eu tive, tu tiveste, ele teve, nós tivemos, eles tiveram. Estão a ver aqui este tiveram? Nós vemos aqui nesta palavra tiveram a raiz do futuro do conjuntivo. Ou seja, para nós encontrarmos o futuro do conjuntivo, temos de ir ao eles do pretérito perfeito do verbo e ficar com a raiz, tiveram. Por isso, tiramos a terminação, fica tiver,
E é essa raiz que vai ser usada para construir o futuro do conjuntivo. Eu sei que isto é um pouco confuso, por isso vou dar outro exemplo. Vamos imaginar o verbo ir. No futuro do conjuntivo fica eu for, tu fores, ele for, nós formos, eles forem. Porquê? Porque se nós conjugarmos este verbo no pretérito perfeito, vamos descobrir porquê. Vamos conjugar o verbo ir no passado. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, eles foram. Ou seja, aqui no eles, nós encontramos a raiz do futuro do conjuntivo. E por isso é que usamos no futuro do conjuntivo eu for, tu fores, ele for, etc. Agora, falando a nível prático, claro que ninguém vai conjugar o verbo no passado para encontrar a raiz do futuro do conjuntivo. Não é isto que eu estou-vos a dizer para fazer. Estou só a dar esta introdução teórica para vos explicar porque é que uns verbos são mais simples e outros mais complicados. Mas a verdade é que basta fixar. Ter fica tiver, ir fica for. E assim é mais fácil. Porque para alguns alunos é difícil fazer a distinção entre uma regra geral e uma situação no futuro. É diferente se eu disser quando eu sempre ou quando eu chego a casa eu ligo aos meus pais. E quando eu chegar a casa eu ligo aos meus pais. Ambas estas frases estão corretas. O sentido é que é ligeiramente diferente. Se eu disser quando eu chego a casa ligo aos meus pais, isto significa que normalmente todos os dias eu faço isto. Isto é um hábito na minha vida, sim? Quando eu chego a casa, ligo aos meus pais. Mas imagina que eu estou agora num restaurante, fui jantar fora com umas amigas e elas dizem, vá, adeus, até amanhã, ou fica bem, alguma coisa, tudo a correr bem, adeus, boa noite, vai com cuidado para casa. E eu digo, sim, não te preocupes, quando chegar a casa eu ligo, ou eu ligo aos meus pais. Estás a falar da situação que vai acontecer agora, neste momento, no futuro, mas que ainda não aconteceu. Não estás a falar de uma situação geral. Não estás a falar do que tu fazes todos os dias. Estás a falar de que neste dia, hoje, quando eu chegar a casa daqui a 1 hora ou daqui a 2 horas, eu vou fazer isto, é uma situação específica. Outro exemplo. Quando eu estudo, tenho boas notas. Isto aqui é o presente. Está certo, porque normalmente eu sei que quando eu estudo para um teste, eu tenho um bom resultado no teste, tenho uma boa nota. Sempre que eu estudo, tenho boas notas, ou quando eu estudo, tenho boas notas. É um facto, é um hábito, é uma regra geral que costuma acontecer ou que acontece normalmente. Mas se eu disser assim, se eu estudar, vou ter boa nota no exame. Se eu estudar, vou ter boa nota no exame. Aqui eu estou a falar sobre um exame específico, porque é no exame. É um exame específico. O que significa que este exame, isto aqui não pode ser uma regra geral, porque eu não estou a falar de todos os exames, estou a falar num exame específico. E estou a falar num exame que eu ainda não fiz, que eu vou fazer no futuro. Por isso aqui tenho de usar o futuro do conjuntivo. Primeiro eu estudo para o exame e depois eu tenho uma boa nota nesse exame, porque é um exame específico, sim? Eu não estou a falar do que eu faço normalmente. Normalmente, quando eu estudo, tenho boas notas nos exames, sim? No geral, em todos os exames, ou nos exames para os quais eu estudo. Mas agora, neste específico exame que eu vou ter amanhã, ou para a semana, ou daqui a um mês, se eu estudar, eu vou ter boa nota no exame, numa situação específica. Eu espero que isto seja... eu sei que não é muito fácil de compreender, mas espero que esta lógica ajude, que esta explicação ajude. Porque o mais difícil no futuro do conjuntivo é perceber quando usar, sim? Eu vou-vos deixar agora aqui alguns exercícios que vocês podem fazer para completar, sim? Podem parar agora o vídeo, porque eu não vou estar aqui a fazer os exercícios todos com vocês. Mas podem parar agora o vídeo, fazer estes exercícios que vão ver no vosso ecrã, já os estão a ver agora, e escrever as vossas respostas nos comentários que depois eu corrijo, sim? Boa sorte a todos! Então, também vou-vos deixar, para ser útil,
agora de seguida os verbos, ou os verbos mais comuns que são exceções no futuro do conjuntivo. Vou-vos deixar aqui uma lista, eu vou ler para vocês saberem qual é a pronúncia correta, mas podem também tirar uma screenshot ou escrever apontamentos daquilo que eu vou dizer. O verbo querer fica eu quiser, tu quiseres, ele quiser, nós quisermos, eles quiserem. O verbo saber, eu souber, tu souberes, ele souber, nós soubermos, eles souberem. O verbo trazer, eu trouxer, tu trouxeres, ele trouxer, nós trouxermos, eles trouxerem. O verbo ver, eu vir, tu vires, ele vir, nós virmos, eles virem. O verbo vir, até eu me confundo com este. Eu vier, tu vieres, ele vier, nós viermos, eles vierem. O verbo ter, eu tiver, tu tiveres, ele tiver, nós tivermos, eles tiverem. O verbo ser, eu for, tu fores, ele for, nós formos, eles forem. O verbo ir é igual ao verbo ser. Eu for, tu fores, ele for, nós formos, eles forem. O verbo estar, eu estiver, tu estiveres, ele estiver, nós estivermos, eles estiverem. Aqui estão as principais exceções do futuro do conjuntivo. Isto foi um vídeo introdutório para explicar, mas eu quero mesmo que apliquem estes exercícios, estes conhecimentos ou esta lógica nos exercícios que eu vos deixei há pouco. Podem voltar para trás para os ver, para tentarem ver se conseguem ou não aplicá-los na prática. Sim? É tudo por hoje, espero que tenham gostado e achado este vídeo útil, claro. Adeus a todos, beijinhos e até ao próximo vídeo. Tchau!